5:7. Eu, Deus, formo a luz e crio a trevas. Eu, Deus, faço a paz e crio o mal. Então, o próprio Deus está em Isaías 45, no verso 7, falando que ele criou o mal. É diferente o mal com L e com o mal com U, tá? Então, assim, ó, quando é que Deus faz a paz? Quando ele está presente. Quando é que Deus cria o mal? Quando ele se ausenta. Então, o mal é como se fosse um efeito borboleta de ter criado o livre-arbítrio. Então, Deus forma a paz, Deus forma o livre-arbítrio e ele cria o mal. O que é o mal? É a possibilidade do homem não querer ele. Deus ter criado o mal. O que é o mal? A possibilidade do homem viver sem ele. Deus deu essa possibilidade para o homem. E quando o homem escolhe o mal, escolhe não viver com Deus, ele escolheu o mal. E aqui o mal foi criado quando Deus deu a possibilidade de uma vida com ele e uma vida sem ele. Ontem, por que Deus fez isso, Thais? A gente viu que a pior coisa que tem para um ser humano que estuda um pouco, que eleva um pouco o nível da cabeça dele, é o livre-arbítrio. Você vai ver que se você estivesse vivendo exatamente o que Deus queria para sua vida, tudo era um paraíso. Só que para Deus isso não era o paraíso de Deus. Então o paraíso de Deus tem o livre-arbítrio. O paraíso do homem é tirar esse livre-arbítrio. Só que isso é um engano. Então aparentemente parece ser ruim o livre-arbítrio, mas se Deus, que é o Criador, que é a cabeça maior, aquele que tem a profundidade das riquezas e do conhecimento, falou que não é bom, quem somos nós para falar que é ruim? Para falar que é bom uma vida sem o livre-arbítrio. Então Deus, ele cria seres livres, porque ele é livre. E o fato dele criar seres livres é a assinatura dele, e essa assinatura chama livre-arbítrio. E quando Deus dá o livre-arbítrio, ele dá a possibilidade de uma vida com ele e de uma vida sem ele. Se você escolhe a vida sem ele, você escolheu o mal. Então Deus formou o livre-arbítrio e criou o mal. É um pouco triste falar isso, é um pouco fora do senso. A pessoa religiosa que está dentro de mim, que continua habitando em mim, ela não gosta de ouvir isso. Mas essa é a verdade, essa é a palavra dele. E entre o meu senso, entre a sua opinião, entre a opinião da minha carne, eu sempre vou ficar com a opinião de Deus. Então, fazer o quê? Então nós estamos agora caminhando na quinta live do Evangelho, mano. Teve 4 degraus aqui. Se você chegou aqui e não assistiu pelo menos o 3, a live 3 é obrigação assistir. Se você não assistiu a live 3 ensina o que é a propiciação. A gente usou ali uma troca de lugar e uma troca de mérito. Na live 3 nós explicamos como Cristo criou o terceiro viés da salvação. O que é o terceiro viés da salvação? Ele pegou a santidade dele e colocou sobre você. E ele pegou o seu pecado, a sua iniquidade e colocou sobre ele. Essa troca de lugar chama propiciação, é um termo jurídico. A gente entendeu na live 2, naquele panorama do evangelho, que o reino espiritual, que o evangelho, todo esse assunto, esse problema, é tudo jurídico. Inclusive, Satanás não era um acusador porque ele odeia. Satanás é um acusador porque... Por que Satanás é um acusador? Porque ele era lesado. Como assim Satanás era lesado? A gente entendeu na live da propiciação e na live de ontem que todos eram ímpios e que durante 4.000 anos Deus foi injusto no céu. Como assim, Thales? Deus foi injusto no céu? Vamos ler de novo aqui, Romanos 3:25. Romanos 3:25. Deus revela Cristo para provar que ele era justo. Por quê, Thales? Porque Cristo foi morto antes da criação do mundo. Então, Cristo foi morto antes do primeiro anjo ser firmado. Cristo foi morto antes do primeiro homem ser formado. Ninguém sabia da morte de Cristo a não ser o próprio Deus. E durante 4.000 anos, Cristo ficou escondido. Adão cai, Adão vai fazendo toda a ruaça à humanidade e Cristo escondido. A gente leu isso em Pedro. E aí, no fim dos tempos, Deus revela Cristo. E Paulo fala assim, por que Deus revelou Cristo? Romanos 3:23. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos pecados. Pela fé em Cristo. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. Por quê? Porque durante 4.000 anos Deus foi injusto no céu. A gente leu ontem em Apocalipse 5, Satanás lá no céu acusando Deus de injusto.
Como assim, Thales? Vamos ler aqui, ó. Apocalipse 5, Satanás lá no céu acusando Deus de injusto. João viu isso durante 4.000 anos, isso aconteceu e ninguém podia reivindicar Satanás, ninguém podia tirar Satanás de lá, enquanto Cristo não morreu na cruz e subiu para tirar ele de lá. Na mão direita daquele que estava sentado, ó, Apocalipse 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Se você estudar um pouco, esse livro chama Livro da Vida, onde estava o meu nome, o seu nome, o nome de todo mundo. Então, qual que é o problema desse livro? Só tinha uma coisa, ou a pessoa era justa, ou a pessoa era injusta. Não tinha o terceiro viés. A gente entendeu na aula da propiciação, na terceira live, que a propiciação criou o terceiro viés. Como assim o terceiro viés? Um monte de ímpio justificado. Então agora Deus colocou uma regra aqui no meio, ó, um caminho novo. Por isso que Jesus falou, eu sou a porta e eu sou o caminho. E é o tema da live de hoje. A gente vai aprofundar mais nesse terceiro viés aqui. Então antes de Cristo só tinha esses dois caminhos aqui, ó. Ou a pessoa era ímpia ou a pessoa era justa. E tcharam! Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Tá, mas e a Maria que gerou Jesus? Pecadora ímpia. Não existe ateu na Bíblia, existe ímpio. O cara é ateu? É ímpio. Ah, o cara é adúltero? É ímpio. O cara é mentiroso? É ímpio. O cara fala demais? É ímpio. Não, mas ele é lésbico. Eu só falo umas mentirinhas de vez em quando. Não, ele é ímpio e você também é ímpio. Por que que Deus faz isso? Porque todo mundo tá no mesmo padrão. Aí você vai, chega um cara tatuado na igreja que fala uns palavrão. Aí você é um mentiroso, você é um hipócrita, mas ele tá todo tatuado do lado de fora. Aí você olha para ele, nossa, esse cara não vale nada, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não, aquele ali é homossexual. E Deus está olhando do céu e está vendo, peraí, mas você está aqui, você é justificado, você não deixou de ser ímpio, você é um ímpio santificado e justificado, e ele é só um ímpio que ainda não acessou Cristo, e aí você está no mesmo nível, mas desclassificando a outra pessoa. Por isso que Jesus falou, cuidado, porque a régua que você medir, você vai ser medido por ela. Não julgueis, não julgueis. Por que que Cristo sempre fala, não julgueis? Porque você está no mesmo nível que o cara. Ah, tá, não, mas eu sou pastor da igreja. Então, o pastor é um ímpio justificado. A gente vai entender melhor isso aqui que a gente ensinou na terceira live, na propiciação. Como assim o pastor é um ímpio justificado? A gente leu aqui em Romanos 7, Paulo falando, quem me livrará desse corpo da morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço constantemente. Paulo tendo um problema dentro dele, porque Paulo queria ser santo, mas só tem um santo na terra, só Jesus. Só teve um santo na terra, não foi Abraão, não foi a Mariazinha, a mãe dele, não foi o primeiro papa da terra, o Pedro, não foi ninguém. Todo mundo na terra é tudo aqui, ó, tudo ímpio. E aí Satanás estava lá no céu, vendo que todo mundo era ímpio, e aí ele ia apresentar perante o tribunal e falando, peraí, mas Abraão é ímpio, por que que ele está no seio de Abraão? Por que que você criou um seio para ele? Por que que você separou esse povo aqui na terra? Você não falou em Provérbios, se eu não me engano foi 16, que Deus abomina aquele que trata o ímpio como justo? Abraão não é ímpio, por que você está tratando ele como justo? Olha, Isaac não é ímpio? Ele não pecou? Por que você está tratando ele como justo? A gente está lendo aqui em Apocalipse 5 que Satanás estava lá no céu acusando Deus de injusto. E durante 4.000 anos a gente entendeu em Romanos 3:25 que Deus ficou em silêncio, Satanás acusando, e Deus se passou como injusto perante os anjos. Por isso que em Romanos 3:25 Paulo fala que Deus manifesta Cristo para provar que ele era justo. Porque Satanás estava lá. Olha, mas o Moisés não matou? Ele não é ímpio? Ele não quebrou a lei? Aí está lá em Ezequiel 18:20. A alma que pecar morrerá. Ele não tem que morrer? Por que que ele está separado para a vida? Ué, mas Davi não matou aquele cara? Não pegou a esposa dele? Por que que ele está separado para a vida? Ah, mas o pastor dessa pessoa que está ouvindo o Thales aí, ele todo dia sobe no púlpito, ele peca. Todo dia que ele sobe no altar, ele peca. Não, tá, mas ele sobe 5 horas da manhã. Pois é, ele peca para subir no altar. Ele não consegue subir no altar sem pecado. Ele não consegue pregar sem pecado. Eu não consigo terminar uma live aqui sem ter pecado.
Eu não consigo abrir a live sem ter pecado, tá? Mas você abre a live 4 horas da manhã. Não consigo. Você não entendeu. Eu sou ímpio. Paulo em Romanos 7, é só você ler. Romanos 7, Paulo conflitando dentro dele por causa disso. Porque Paulo percebeu que o pecado não saía de dentro dele. Por quê? Ah, mas Paulo era apóstolo, Thales. O meu pastor é só pastor. Paulo era apóstolo chamado segundo Jesus. Mas ele não deixou de ser ímpio. E aí Satanás vendo isso, Deus separando todo mundo num lugar chamado seio de Abraão. Aquele Lázaro, todo mundo sendo separado no seio de Abraão, Davi, a Maria, todos os homens todos os homens da terra que eram ímpios sendo separados. Aí Satanás em Apocalipse 5 falando assim, Apocalipse 5 verso 2, vi um anjo forte, um anjo bonito, um anjo alto, um anjo esbelto, e ele perguntava bem alto: quem é digno de quebrar o livro e desatar os selos? Quem é digno de abrir o livro da vida? Quem é digno de fazer esse povo que está lá no seio da terra subir para o céu? Ninguém é digno. O que esse anjo estava fazendo? Acusando Abraão, acusando Isaac, acusando Jacó, acusando José, acusando Davi. Esse anjo estava acusando Moisés, estava acusando todo mundo. Quem que é o acusador? Quem que é o acusador? Satanás. Esse anjo era o próprio demônio lá no céu, acusando Deus de injusto e acusando toda a humanidade, e ele estava reivindicando um direito. Ele não estava lá acusando porque ele odiava as pessoas, não. Inclusive na live, se você entrar aqui, link do YouTube, você vai entrar no link do YouTube e vai ir lá na playlist da consciência. Na playlist da consciência tá lá uma live assim, Mundo Espiritual e Maldições Hereditárias. Você vai descobrir que o Satanás, na verdade, ele é predador do ser humano, porque em Gênesis 3 Deus vira para o homem e fala assim: você é pó, Adão, e do pó você veio e do pó você voltará. Serpente, capeta, você vai viver do pó a partir de agora. Você vai depender do pó para se movimentar e a partir do pó você vai viver. Ou seja, o homem virou predador, o Satanás virou predador do homem, o homem virou franguinho assado do diabo. Então o diabo ele é predador do homem, ele é inimigo da igreja, ele não é inimigo do homem, ele é inimigo da igreja, e ele aqui, presta atenção, de Deus ele é servo. Então Satanás estava lá no céu e ele estava acusando Deus de injusto, ele estava reivindicando um direito. Qual direito, Thales? Se Adão é injusto e é ímpio e ele pode ir para o céu, eu também quero ir para o céu junto com aqueles que caíram comigo. O que esse anjo forte estava fazendo no céu? Quem é digno de quebrar o livro e desatar os selos? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro que lá estava escrito, e acontece algo inédito no céu. O que aconteceu, Thales? Apocalipse 5, verso 4. Eu, João, chorava muito, porque não podia achar ninguém digno de abrir o livro. Era um problema sem solução, nós entendemos na live 2. Não tinha como resolver o problema. Não tinha como alguém deixar de ser ímpio. Adão era ímpio, Abraão era ímpio, José era ímpio, Davi era ímpio, todo mundo era ímpio. E se Deus pegasse essa pessoa aqui e levasse para o céu, ele significava que ele estava deixando de ser justo. Se Deus deixasse de ser justo, ele deixaria de ser Deus. Se Deus deixasse de ser Deus, ele ia perder a característica de santidade dele. Aí o anjo já foi ali destituído, vários anjos. A terra já teve uma queda com Adão. Aí o que ia acontecer? Agora ia ter uma queda no trono de Deus. Imagina o terror que estava no céu por causa desse cara anunciando lá que Deus queria subir com um monte de ímpio para o céu e os anjos que caíram iam ter que voltar de novo, porque Deus não podia deixar de ser justo. Se Deus trata um filho aqui ímpio como justo, ele teria que tratar todo mundo como justo. Era isso que Satanás fazia toda vez diante do tribunal. Eles são injustos. Jesus, dá um sinal pra gente da sua volta. Jesus, vocês não vão receber nenhum outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, eu, Jesus, o Filho do Homem, vou passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, até Jesus ressuscitar, todos os homens que morriam, eles iam para um lugar chamado seio da terra. No seio da terra tinha um inferno, entre o inferno e o seio de Abraão tinha um abismo.
O cara era ímpio, mas ele não aceitou Jesus, ele não serviu Deus, ele ia para um lugar chamado Hades. O cara era ímpio, mas ele aceitou Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Davi, todo esse povo aí era ímpio, não deixaram de ser ímpio. Tanto que Satanás estava no céu acusando que eles eram tudo ímpio. Tinha um abismo aqui entre o Hades e aqui estava o quê? O seio de Abraão. Outro abismo, aqui estavam os anjos caídos. Enquanto Jesus não ressuscitou, estava essa configuração no inferno. Thales, aonde você viu isso? Jesus falou, morreu um homem que era rico e morreu Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão, o homem rico foi lá para o inferno. O homem rico viu Lázaro e viu Abraão e os dois conseguiam até conversar. Tanto que eles conversam um com o outro. E o cara rico até pede para voltar para falar com os irmãos dele, ou seja, o inferno não vai apagar sua memória. Inclusive, quando eu estudo o inferno, quando eu revelo do inferno, a pior coisa que vai ter no inferno não vai ter o sofrimento físico que vai ter lá. Você vai chegar lá, o diabo vai estar chorando, gemendo de dor. Lá não é o paraíso dele. Lá é o canal onde Deus criou para ele sofrer eternamente. Ele vai estar sofrendo lá. Imagina você caindo lá, se ele é 10 mil vezes mais forte que você. Só que o maior sofrimento lá vai ser as memórias. Você vai lembrar da terra, você vai lembrar dessa live, você vai lembrar de tudo. Então é melhor ser pobre? Isso aí é uma religião que plantou na sua cabeça que Jesus era pobre. Quem é o pobre que tem alguém para cuidar do dinheiro dele? Me fala. Quem é o pobre que tem uma pessoa para cuidar do dinheiro dele? Quem é o pobre que almoça fora e janta fora com 12 homens durante 3 anos? Me fala. Quem é o pobre que aonde ele passava, as mulheres, ele não ia pedir dinheiro, as mulheres entregavam dinheiro nos pés de Jesus. Quem era o pobre que quando nasceu veio 3 reis magos e já colocou ouro, incenso e mirra no pé dele, a maior moeda do tempo. Então o problema é que você está configurado com a religião, você precisa tirar a trave da frente dos seus olhos e você precisa entender o que é Jesus de verdade, o que é o evangelho. O que é isso aí, Thales? Tem uma mesa em cima de você, dentro de você tem uma luz, essa luz chama consciência, Jesus chamou ela de sal da terra e Jesus falou, se alguém falar que o reino está aqui, que o reino está ali, não acredite, o reino de Deus está dentro de você. E ele fala, esse reino é poderoso, é Deus habitando em você. Como assim? Vós sois deuses. O próprio Moisés escreveu e Jesus confirmou. Por que vós sois deuses? Você é uma luz que reflete a luz de Deus. Ó, deixa eu te falar uma coisa, você tem o reino de Deus dentro de você. É a Bíblia que diz isso. Não é Pablo, não é Tiago, não é Joãozinho, não é o Pedro, não é o apóstolo Paulo, não é o Papa, não é nenhum deles. É a Bíblia que diz. Você é Deus, você tem Deus dentro de você. O reino de Deus habita dentro de você. Tanto que ele fala assim, traga o céu para a terra. Assim como o céu acontece lá em cima, a obediência, você tem que fazer na terra. E ele fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, essa luz, esse sal, que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então qual que é o seu problema? Tem uma mesa em cima de você, Jesus fala, quem é que pega a luz e coloca debaixo de um candeeiro, debaixo da mesa? Não, antes que pega a luz e coloca em cima. Então tem uma luz sufocando a sua mesa, esse luz chama personagem. Tá, mas como é que eu tiro esse personagem de cima de mim? Jesus falou, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Negar a mim mesmo é tirar esse personagem de cima de mim. Nicodemos, ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo? Apagar esse personagem. Aonde que eu vou aprender a fazer isso, Thales? Link do TikTok. O segundo link é YouTube. Playlist da consciência. Eu te ensino como é que tira esse personagem de cima. É a missão que Jesus te deu. É o seu chamado. Apagar esse passado. Destruir o passado. Uma das lives da consciência chama O Passado Não Existe. Destruindo o passado. A consciência destrói o passado e destrói o futuro. Se você consegue entender que existe um passado e vive nele, você está preso na depressão. Se você acredita que existe um futuro e está preso nele, você está preso na ansiedade. O que existe então, Thales? Existe o agora, que é o presente que Deus te deu. Quando você pega um presente, você tem que desembrulhar e viver ele. Só que em vez de você desembrulhar o presente e viver ele, você está preso no passado e está preso no futuro, e a única coisa que você não está vivendo é o agora. Inclusive, você foge do agora. O agora, quando você chega nele, ai que tédio, eu não quero agora. Você está fugindo agora o tempo todo. Então, voltando para o seio da terra, Deus falou que existia esse seio. No seio da terra tinha o Hades, que era onde os homens pecadores ímpios iam sem Jesus. Ímpio sem Jesus, Hades. Ímpio com Jesus, seio de Abraão.
ímpio anjo, angelical eterno, ia lá para, tem um nome certo, eu esqueci o nome, mas ia aqui todo mundo separado. E Satanás subindo no céu durante 4.000 anos, falando, não, todo mundo lá embaixo é ímpio, você tem que pegar todo mundo que está cá embaixo no seio da terra, colocar todo mundo no céu, como é que você vai levar só Abraão, Isaac e Jacó? Aí você vai entender por que no livro de Judas, não o Judas que traiu Jesus, fala que ele desceu lá no seio da terra para anunciar. Anunciar o quê? Para levar salvação para um monte de ímpio? Não. Depois que morre não tem como mais. Então ele desce para anunciar o que ele fez. Romanos 3:25, na segunda parte do versículo. Se você estiver lendo na Almeida Revista Corrigida, você vai ler o 26. Deus quis mostrar com isso que ele era justo. Paulo, vamos ler aqui, ó. Paulo fala que Jesus levou o cativo o cativeiro. O que significa Jesus levou o cativo o cativeiro? A Bíblia Sagrada precisa desvendar os mistérios. Se é muito novo, precisa aprender mais. Ó, Salmos... Não é Salmos. Efésios 4:8. Vamos ler aqui, ó. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Como assim Cristo levou cativo o cativeiro? Quando Cristo morre, Paulo fala assim, subindo ao alto. Quem é que sobe? Como é que você vai subir? Para você subir, você tem que estar embaixo. Então Jesus revelou, eu vou passar 3 dias, 3 noites no seio da terra. Judas revelou, o que Jesus vai fazer lá? Ele vai anunciar que Deus é justo tirando esses caras daqui. Não dando oportunidade de salvação, mas anunciando o que ele fez na terra, o cumprimento da promessa. Paulo falou, o mistério que estava escondido e foi revelado no fim dos tempos. Então Cristo foi revelado, ele prova que Deus é justo, primeiro cá no Hades, cá no seio da terra. Ele pega aqui o cativeiro, que é o seio de Abraão. Em Apocalipse fala que esse cativeiro está debaixo do trono de Deus agora. Então Cristo pega, desce no mais profundo e sobe ao alto levando cativo o cativeiro. Ele pega a chave do inferno e ele destrói o aguilhão da morte, pega o seio de Abraão, coloca debaixo do trono de Deus e aí a gente volta para Apocalipse 5, até arrepiei agora. Satanás acusando todo mundo, ninguém é digno, ninguém pode abrir o livro, ninguém pode pegar o seio de Abraão e colocar cá no céu. Aí quando João viu isso, que não tinha ninguém digno de pegar um monte de ímpio e colocar no céu, que aquele livro de lá só tinha nome de ímpio dentro, e que se Deus pegasse aquele livro e abrisse sem fazer a propiciação, Deus ia ter que colocar todo o ímpio no céu e o diabo ia ter livre acesso ao céu. Deus ia deixar de ser justo, Deus ia deixar de ser santo, não tinha como resolver o problema. Quando João viu isso, eu chorava muito, porque não tinha solução do problema, não tinha como resolver o problema, não tinha como Deus deixar de ser justo, não tinha como Deus deixar de ser santo. Eu chorava muito, porque não existia nenhum justo na terra, não existia nenhum santo na terra. Eu chorava muito, porque Satanás estava acusando Deus de injusto. Eu chorava muito, porque aquela situação me moveu, mas como não havia choro no céu, rapidinho um anjo parou ele e falou, não chore, ei, não chora, aqui não pode chorar não, aqui é lugar de vida, aqui a gente não chora. Aí o anjo fala com ele, o leão de Judá, o famoso descendente de Davi, ele conseguiu a vitória. O que é conseguir a vitória? Ele foi justo, ele venceu o pecado, ele matou o aguilhão da morte, ele conseguiu a vitória e ele pode quebrar os 7 selos e ele pode abrir o livro. Como que ele faz isso? Propiciação. Você vai ter que assistir a 3ª live do livro do Evangelho para você entender como que Cristo faz isso. É Jesus. Aí João vira e olha assim, e eu vi um cordeiro em pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes, os homens ímpios que estavam no céu. Não era Satanás só que estava, por que Satanás podia ir no céu acusar Deus? Porque lá no céu, o que estava acontecendo? Se você ler o capítulo 4 de Apocalipse, tinha 24 anciãos lá no céu. Sabe quem que eram os 24 anciãos? 24 ímpios e pecador. E aí os ímpios que aceitaram Jesus, chamado 24 anciãos, estavam diante do trono de Deus. Então o ímpio aqui, Satanás, também podia apresentar. E aí você choca com Satanás lá, mas você não choca com o assassino que estava lá. Você choca com Satanás lá no céu, mas você não choca com esses 24 anciãos aqui, que era um monte de adúltero, um monte
de pecador que estava lá. A Satanás não podia estar lá, mas esses homens podiam estar, né? Ah não, tá, já é os 24 anciãos, 24 ímpios que estavam diante de Deus, e Satanás era o 25º ímpio. Só que aí o que acontece? Cristo sobe no céu, e aí ele fala assim, ó, ele fala assim, o Cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o Cordeiro havia sido oferecido em sacrifício, ele morreu, ele acabou de subir com o cativeiro. Colocou o cativeiro embaixo do trono de Deus e ele sobe e ele fala, ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O Cordeiro pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, o livro da vida. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 ímpios que estavam lá, caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas mãos harpas e algumas taças de ouro cheias de incenso. Incenso são as orações do povo de Deus. E eles cantavam uma canção. Tu és digno de pegar o livro e desatar o selo. Então, pera, vamos voltar aqui no verso 2, Satanás lá acusando. Quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? Satanás lá no céu. Quem é digno? Outra audiência, vai ter audiência daqui 1000 anos de novo, Satanás lá. Quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? Passou mais 2000 anos, Satanás lá. Quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? E Deus parecendo injusto, porque ninguém podia fazer isso. Ele tinha que deixar de ser Deus para ele cumprir isso. Só que Jesus estava escondido. Jesus, um mistério que foi criado antes da fundação do mundo, que anjo nenhum conhecia, Satanás não conhecia, ninguém sabia, mas Deus já tinha sacrificado Jesus antes de criar o primeiro anjo. E Deus em silêncio, o cordeiro mudo, todo mundo em silêncio, os anjos abismados e o capeta lá, 3000 anos. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? 4000 anos. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Só que cada vez que Satanás aparecia, um ancião subia de novo. Aí o Satanás aparecia, tinha um monte de ímpio lá, e era só mais um ímpio aparecendo. Só que esse ímpio acusava Deus de colocar aqueles anciãos lá, porque aqueles anciões não eram justos. Eles eram ímpios, santificados e justificados. Só que ninguém sabia que existia o santificado e justificado. Durante 4000 anos não existiu santificado e justificado, que a gente aprendeu na aula da propiciação. Durante 4000 anos tinha justo e ímpio. E Satanás chegava lá, peraí, esses 25 anciãos que tá aqui é tudo ímpio. Então quem é justo? Quem é santo? Quem é digno de abrir o livro? E aí João vendo, não havia ninguém no céu. Não havia ninguém na terra, não havia ninguém debaixo da terra, no seio de Abraão, estava tudo separado lá. Aí vinha Moisés, Satanás ia lá tentar Moisés para Moisés pecar. Moisés pecava, ele subia de novo. Quem é justo? Quem é santo? E não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Só que depois de 4000 anos, desce alguém que é batizado no Jordão. O Espírito Santo desce como ele, como pomba. Ele é levado ao deserto durante 40 dias. Ele jejua para ser tentado. O Satanás viu aquilo, ele desce correndo para tentar. E ele fala, transforma a pedra em pão. Ele fala, se me prostrar eu vou te entregar os reinos todos. Ele tenta Jesus no deserto. Ele tenta Jesus durante 3 anos. Jesus não peca. Ele desiste de tentar. Ele mata Jesus. Jesus desce no seio da terra. E na última audiência ele sobe no céu e ele fala, quem é digno de desatar o livro e de abrir o livro e desatar os selos? E aí o que acontece? João estava lá na última audiência que o diabo subiu no céu. João chora e o anjo fala, calma João, porque tá aqui alguém que foi morto, tá aqui alguém que é digno. E aí quando Jesus pega o livro, abre ele, desata os selos, o que acontece? Todos os anciões falam assim, ó, eis aqui o Cordeiro, aquele que é digno. Eles cantavam uma nova canção, porque durante 4000 anos ninguém podia cantar a canção. Durante 4000 anos ninguém podia falar nada. Só que quando revelou o mistério de Jesus, como que Deus salvou todo mundo sem deixar de ser Deus, como Deus resolveu o problema que não tinha solução, aí os anciões cantam uma nova canção. Tu és digno de abrir o livro, de quebrar o selo, porque foste morto na cruz. E por meio da tua morte, compraste para Deus um monte de ímpio, um monte de pecador através da santificação. E aí o que acontece? Satanás cai do céu como um raio e nunca mais vai voltar lá.
Ah, mano, isso é top demais, cara. Isso é top demais. Isso é top demais. 4.000 anos Satanás lá no céu. Quem que é digno? Quem que é digno? É tudo ímpio. Olha lá pro seio de Abraão. É tudo ímpio. Mas chegou um que não era ímpio. Chegou um que era santo, santo, santo. Chegou um que era justo. Então, Tazia Maria, mãe de Jesus, ela era ímpia, filha. Desculpa ter que falar. Foi uma mulher muito bacana, mas era ímpia. Ah, mas e o apóstolo Paulo? E o apóstolo Paulo? Era ímpio. Vai ler Romanos 7, você vai ver que ele era ímpio. E o primeiro papa da terra, o Pedro? É só você ler a história dele, você vai ver que ele era ímpio. Todos os homens da terra são ímpios. Então, o que foi a porta que Jesus abriu? Agora nós vamos entrar no assunto da live de hoje. Foi só um panorama explicando essas 4 últimas lives que a gente assistiu. A aula 3 da propiciação não tem como repetir, gente. A gente tem que gastar uma live só para propiciação. Então, entra no link do YouTube e assiste a aula da propiciação. Olha aí a Lilith, esse nome é forte, hein? É, cuidado. 4.000 anos a gente matou Jesus para ele abrir um livro para trazer o Satanás para cá, é isso? Não, Satanás não desceu para a terra. Ele tinha liberdade na terra, no seio da terra e por sobre a terra. Paulo fala assim, que ele habita nas regiões celestiais. A gente acha até que o seio da terra está para baixo, mas a gente não entende bem esse assunto, tá? Não é bem assim. Então, Satanás, ele perdeu acesso à terra. Quando Cristo sobe, ele desce de novo. Jesus desce, passa 40 dias com os homens. E aí ele fala assim, foi-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O que é isso? Satanás virou para Jesus, se você prostrar e me adorar, eu vou te entregar todos os reinos, porque todos os reinos foram dados para mim. Por quê? Presta atenção, ó. Se todo mundo é ímpio, todo mundo tá no mesmo patamar, o ateu, o capeta, o demônio, o anjo que pecou, os anjos que caíram depois, você sabia que teve 2 quedas angelicais? Uma queda foi com Satanás, outra queda foi depois com os anjos que habitavam nas nossas regiões celestiais aqui, ó. Plutão, esses planetas aí é uma região celestial onde habitam os anjos. Eles desceram para transar com as mulheres e ter filhas com ela. Tá lá no livro de Judas, teve uma segunda queda de anjos. Mas todo mundo estava no mesmo patamar. Se todo mundo está no mesmo patamar, o que acontece? Olho por olho, dente por dente, o mais forte reina. E todos os homens entregaram o poder para o diabo, os homens importantes, os homens que reinavam na terra. Por isso que tinha sempre um remanescente fiel. Porque se aquele remanescente cai, Satanás ia fazer uma ruaça na terra. Então Deus sempre permaneceu com remanescente fiel. Por isso que Jó, você viu lá embaixo meu servo Jó? Ele é o remanescente fiel dessa era. Ah, você viu Noé lá embaixo? Satanás subindo e falando, Noé é o remanescente fiel. Porque sempre tinha um remanescente fiel para não deixar ele tomar todo o poder. Então ele tinha uma parte do poder. E quando ele chega de Jesus, ele fala assim, eles entregaram para mim esses reinos e eu te dou. Então no reino do ímpio, no reino do todo mundo igual, quem é o mais forte reina. E Satanás reinava na terra. Então quando o Cristo sobe, ele pega aquilo ali e ele transforma os ímpios agora em justificados, criando aqui justificado, santificado, é a terceira porta de hoje, é o que nós vamos aprender. O que ele faz? Ele não tirou Satanás do céu para ele descer para a terra. Ele tirou Satanás do céu para prender ele na prisão. E agora Satanás está limitado, que antes não estava limitado. Como assim, Thales? A porta do inferno não prevalecerá contra vocês. O que é a porta do inferno não prevalecerá? A porta do inferno não tem como atacar. Não é a espada do inferno. Não é mais a flecha do inferno. A flecha que voa de dia, seta que anda na escuridão. Como é que é? Tá lá em Salmos 91. Acabou aquilo ali. Em Cristo ele venceu todos os inimigos. Tá? Então por que ainda continua essa ruaça na terra aqui? Esse monte de pecado? Porque Cristo não venceu um inimigo. Qual inimigo que Cristo não venceu? Esse monte de ímpio aqui que quer levar para o céu. Sendo nós inimigos de Deus, ele nos amou. Ele não venceu esse inimigo. Ele falou, eu venço todos os inimigos. O Satanás agora não pode atacar vocês. No meu nome vocês podem expulsar tudo. Agora eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Satanás agora perdeu a autoridade. Então qual que é o inimigo que fica? Agora é vocês com vocês mesmos. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Vença a si mesmo. Paulo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só ficou um inimigo na terra, você mesmo. Então Jesus pega, desce no seio da
terra, leva o seio de Abraão cativo lá para o céu, ainda não manifestou, aquele povo ainda não está com o corpo glorificado, mas já tem acesso ao trono de Deus. Como assim, tá? Em Apocalipse 6, se eu não me engano, ou 7, nós vamos entrar em Apocalipse depois que nós acabar isso aqui. Nós vamos entrar em Apocalipse e lá fala que aquele seio de Abraão está lá e que os homens que foram martirizados na terra ficam pedindo a Deus a justiça. Então, o que está acontecendo? Eles estão lá esperando um tempo onde eles vão poder receber o corpo glorificado e eles vão poder se manifestar da forma que Deus quer que a gente se manifeste. Então vamos entender, Deus sobe o cativeiro. Como que Deus sobe isso? Através da propiciação, que a gente entendeu na live 3, ele abre uma nova porta. Agora, quando é que a porta foi aberta? Antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo só existia duas portas. Uma porta era justo e santo, e essa porta levava para o paraíso. A gente lê isso em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se não tem pecado, paraíso, é justo e santo. Se tem um pecado, quantos pecados você tem, amigo? Amiga, quantos pecados você tem? Eu não dou conta de falar para você quantas vezes eu pequei ontem. Imagina a semana inteira. Imagina um mês inteiro, eu tenho 30 anos, vamos só jogar que eu comecei a pecar com 10 anos, são 20 anos de pecado. Um homem e uma mulher normal tem 30 mil pensamentos por dia. Dos 30 mil pensamentos, a gente entendeu em Cristo que o pecado nasce no pensamento, não é na ação. Eva pecou, qual que era a consequência de comer a maçã? Os olhos se abriram, então a consequência do pecado é que o olho dela se abria. Então Eva era cega? Não, eu explico isso na live das consciências, só você ir na live da consciência, mundo espiritual e maldição hereditária, e a live 3, mundo espiritual, explica ali o que era os olhos se abriram. E aí, olha que interessante, Gênesis 3 fala, e viu Eva que o fruto era bom e agradável. Então os olhos dela se abriram antes de comer, então ela pecou antes de colocar aquilo na boca. Ah, tá, mas eu não acredito que é uma maçã, isso é assunto para outra live, eu também vejo ali vários mistérios ali, mas não é assunto para essa live. Então você peca no pensamento. Se você tem 30 mil pensamentos por dia, quantos são pecados? Se você tirar, então não, vamos esquecer esse negócio de 30 mil pensamentos. Vai ser um pecado só por dia no pensamento, fora as outras coisas. No pensamento, um por dia você tem 365 no ano, em 10 anos você tem 3.650, em 20 anos que eu tô falando que eu comecei com os 10, 3 mil, 6 mil, 7 mil, 300 e alguma coisa, 7 mil pecados. Ah, tá, não, é só 7 mil pecados. Não, você não entendeu o peso do pecado. Volta na live de ontem, assiste a live de ontem. Um pecado não fez o homem cair. Vocês não entenderam. Lê Gênesis 3 de novo. Um pecado não fez o homem cair. Um pecado fez a natureza inteira se corromper. Um pecado fez os animais inteiros se levantar um contra o outro. Um pecado fez as estrelas e os cosmos se remoerem. Um pecado fez até anjo cair, que eles caem por causa das filhas do homem. Um pecado traz uma desgraça para a terra, que até hoje nós estamos aqui pagando consequência de quantos pecados? Se você está pecando uma vez no pensamento, dá 3.650 a cada 10 anos. Qual que é a consequência disso? A gente não entende o peso do pecado, porque a gente está tão habituado a viver com o pecado que a gente não entende. Então vamos voltar aqui, ó. Ezequiel 18:20. Se tiver um pecado, esse morrerá. Não é 2 pecados, não é 3 pecados, não é 4 pecados, não é 1.000 pecados, não é 7.000 pecados. Se tiver um pecado, este morrerá. Na cruz do Calvário, Jesus não tinha nenhum pecado. Você entendeu? Vou repetir para você. Na cruz do Calvário, Jesus não tinha nenhum pecado. O que acontece? Ele não podia morrer. E Jesus era a vida de tal forma que enquanto ele não morreu, ele não entregou o Espírito, os homens que estavam do lado dele não podiam morrer. Presta atenção. A alma que pecar uma vez morrerá. Na cruz, Jesus não tinha nenhum pecado. Por isso que quando ele está perante o governador fala, eu tenho poder para te livrar da morte. Você tem certeza que você não vai falar nada comigo? Porque Isaías 53 fala que ele era uma ovelha muda, ele não podia falar, ele ficou em silêncio. Ele tinha que morrer, então ele fica em silêncio. E o governador fala com ele e ele fala com o governador, você não tem poder sobre mim a não ser o que o meu pai te deu. O meu rei não é desse mundo. E aí na cruz ele fala assim, ó, antes ninguém tira a minha vida, eu a dou.
Por que ninguém tira a vida dele? Porque ele não tinha pecado. A morte estava lá, querendo ceifar os dois ladrões e não podia. A morte estava lá, querendo ceifar Jesus e não podia. Por isso que a palavra fala que ele quebrou o aguilhão da morte. Por quê? Deus colocou o pecado de todo mundo sobre ele. Ele entrega. Ó, a última palavra de Jesus é o quê? Tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. E ele faz o quê? Jesus nem morreu na cruz, mano. Jesus abandonou o corpo e entregou o espírito para Deus. Ele não morreu, a morte não pôde ceifar ele. Porque não tinha um pecado nele, ele era justo e santo. E aí na cruz ele entrega o espírito. A minha vida ninguém tira, eu entrego. E aí quando ele desce para o inferno, ele topa com a morte de novo e a morte não podia. Por que não podia? Mas ele não levou todos os pecados? Levou todos os pecados estavam fora. Isaías fala, aquele que não conhecia o pecado, que não tinha um pecado, se fez pecado. Então ele não pecou, ele se tornou pecado, ele foi amassado por Deus, moído. A gente vai ler isso aqui hoje, que é a porta que ele abriu. Mas na cruz ele não podia morrer, ele entrega. E aí depois que ele entrega a vida dele, aí os ladrões também morrem. E olha que interessante, se você estudar o Getsemane, o Jesus era para ele ter morrido de morte cerebral, de AVC. Era para ele ter morrido no Getsemane de um ataque cardíaco, porque ninguém consegue suar sangue igual ele suou, em grandes gotas de sangue. Por que Jesus suou grandes gotas de sangue? Porque ele não podia morrer de AVC. Porque ele não podia morrer do coração de infarto cardíaco. Jesus não podia morrer. Tem gente que precisa sair para trabalhar. A live fica salva. Tem 4 lives do Evangelho, mano. Se você assistir as outras, então, você vai chegar nessa aqui, assistir de novo e, nossa, a mente vai fazer... Bom! Então, Cristo não podia morrer. Por isso que ele não deu um AVC nem um infarto e a gota de sangue escorre. Na cruz, ele entrega o coração dele. Então, por que, Thales? Porque tinha uma lei estabelecida. A alma que pecar, essa morrerá. Era a mesma lei que a gente viu Satanás lá no céu acusando Jesus, acusando Deus. Por quê? Todos esses aqui eram ímpios. Todos eles mereciam o inferno. Eles pecaram. Por que eles não estão morrendo? O Senhor não falou, quem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal vai morrer? Então por que eles não estão morrendo? Por que você está separando eles? Aí Satanás acusando até Jesus aparecer e falar assim, ó, agora eu pego o livro da vida, eu desato os selos. Por quê? Jesus abriu um terceiro viés. Qual que é o terceiro viés? A gente aprendeu na live 3 da propiciação. Justificado e santificado. Quem é justificado não é santo. Ó, quem é justificado não é justo. Justo está aqui. Eu sou justificado. Leia em Romanos 7, quem me livrará desse corpo da morte? Eu já sou apóstolo, eu aprendi o evangelho, eu ensino o evangelho, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, porque eu sou justificado, Thales, Paulo falando com a gente. Quem me livrará desse corpo da morte? Todo dia o mal que eu não quero eu pratico. Todos os dias o mal está perante mim e eu estou cuidando dele, em vez de eu fazer o que é bem. Romanos 7. Então eu não sou santo, gente, eu sou santificado. Romanos 7, você não leu não? Então qual que é o problema? O seu pastor não é santo. Você está olhando para o pastor, não, meu pastor é santo, é um querubim ungido. Coitado do seu pastor, está dando trabalho para ele não é santo. Ele chega lá no púlpito, ele já pecou. Ele está no púlpito, ele vai pecar. Ele sai do púlpito, também vai pecar. De vez em quando ele vai te dar uma patadinha também. Porque ele não é santo. Mas aí você quer tratar o pastor como santo. Coitado do pastor. Você que tá chegando aí, já segue aqui o perfil, mano. Segue aí, ajuda a gente a subir aqui o TikTok. Tem esse trem aí que fica batendo no rosto para subir o link. Quem é responsável por esse número aqui não sou eu. Esse número aqui, o responsável é você de espalhar o evangelho, tá? Esse número aqui não é eu. Se as pessoas chegarem e elas for de Cristo, a palavra fala que elas vão reter aqui e elas vão ficar ouvindo a gente. Agora a responsabilidade é sua de quê? De fazer o canal crescer para vir mais gente e de fazer o toquezinho aí para chegar mais gente aqui. Se a pessoa for de Deus, ela vai chegar aqui e vai ficar com a gente ouvindo o evangelho. Você está anunciando o evangelho junto comigo. A responsabilidade não é só minha. Então você vai seguir aqui e você vai entrar no link do TikTok. Entra no primeiro grupo, que é um grupo de ascensão. A gente vai fazer imersão junto pra gente tirar esse personagem da sua frente. Eu te revelar seus superpoderes. Thales, meus superpoderes? Jesus falou, em meu nome vocês farão obras maiores que a minha. Por quê? Porque Jesus sabia os poderes dele e usava. Mas você não sabia seus poderes. Então tá tudo na Bíblia, eu tô revelando o evangelho e vou te revelar seus poderes também. Já tem lá 15 lives eu te revelando seus poderes. Como é que você anuncia o evangelho? Paulo falou assim, ó, anuncie o evangelho em todo o tempo. E se for preciso, fale.
Anuncie o evangelho em todo tempo. E se for preciso, fale. Então anunciar o evangelho não é com sua boca, é através dos seus superpoderes. Só que você não assistiu a live da consciência, você não entendeu os seus poderes, e aí o que você faz? Você vive falando com os outros e criticando os outros ainda. Ah não, eu sou um ímpio aqui, que eu não falo mentira mais, mas você é um mentiroso. Eu sou um ímpio aqui, que parou de fazer sexo com a mulher dos outros, mas eu ainda caio na mentira e na fofoca. Mas você continua transando com os outros, então você é ímpio que transa, eu sou ímpio que não transa. Mas nós tudo é ímpio. Só que você não entendeu o evangelho, você fica acusando os outros. Ah, você é um ímpio que transa com outro homem. Nossa, você é um homossexual. Eu, pelo menos, sou um ímpio que não transa com outro homem. Então você é ímpio e ele também é ímpio. Não mudou nada. A única diferença entre você e ele é o quê? Justificado, santificado. Quando você entende o evangelho, vai cair um monte de ferramenta. A próxima aula do evangelho vai ser o evangelho número 6. Nós vamos entender as consequências do evangelho. Porque quando você entender o evangelho de verdade, um monte de coisa vai mudar na sua vida. Um monte, te garanto. Se não mudou, é porque você não entendeu o evangelho de verdade. Por isso que Jesus fala, não julga. Não julga. Gente, não julga. Pedro, ei, não julga, Pedro. Não vão julgar, não vão julgar. Por quê? Porque você está no mesmo nível que o cara, amigo. Amiga, deixa eu te falar. Você tá olhando pra mim? Você acha que eu sou diferente de você? Eu sou o mesmo nível que você. Não, tá, mas você não entendeu, eu tô vendo aqui, mas eu acabei de usar uma droguinha aqui. Eu tô no mesmo nível que você. Você não entendeu? Nossa, pera lá, mano. Pera lá, deixa eu te explicar. Não, Tati, mas pera aí, eu sou pastor. Eu sou aqui o apóstolo da igreja. Amigo, nós estamos no mesmo nível do homossexual que tá ouvindo a gente. Ei, deixa eu falar com você. Amigo, amiga. Não, Tati, mas espera aí, ele aqui, ó, você não entendeu, ele é homicida, ele é ladrão, ele mata. Nós estamos no mesmo nível. Ei, mas a diferença entre o ímpio e o justo, qual que é a diferença entre o ímpio e o justo? O justo não tem pecado. Ó, qual que é a diferença entre o ímpio e o justo? O justo não tem pecado. Você não tem pecado, Carlos? Hã? Se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. Hã? Se você entende o evangelho, entendeu Romanos 3:23, todos pecaram, todo mundo é ímpio, todo mundo merece a morte. Então como é que você está falando que você é diferente do homossexual? Então a Bíblia fala, largar as coisas e mudar. Jesus falou, vem todo mundo do jeito que tá, vem todo mundo. Você é adúltero, você é pecador, você é um homicida, vem do jeito que tá. Aí o cara chega na igreja, não, você é homossexual, amigo, você não pode vir. Não, mas você aqui, você é uma adúltera, você não pode vir. A portaria da igreja tá assim, ó, vem todo mundo! Jesus tá falando, deixa vir a mim os oprimidos, os sobrecarregados, os adúlteros. Até as crianças, os discípulos queriam parar. Aí Jesus fala, deixa vir a mim. Não, mas ele acabou de usar droga. Deixa vir a mim. Não, mas ele acabou de transar com outro homem. Deixa vir a mim. Não, mas ela é lésbica, ela acabou de transar com outra mulher. Deixa vir a mim. Jesus fala, salvação é para todo mundo. Mas ele fala assim, Nicodemos, para acessar o reino, existe salvação, existe graça, existe o reino. Esses 24 anciãos, eles tinham coroa. Eles lançam coroa na frente de Jesus. Só tem coroa lá no céu, quem tem coroa na terra. Quem é que tem coroa na terra? Quem acessou a graça, abandonou os pecados, os prazeres desse mundo, nasceu de novo, aí ele começa a reinar na terra. Então salvação, deixa os caras virem, tem salvação para ele. Agora reinar na terra, Paulo fala assim, ó, quem é adúltero não reina, quem é mentiroso não reina, quem é lésbica não vai reinar, quem abandonou suas relações não vai reinar, mas o fato de você reinar na terra não te faz diferente do cara. Presta atenção no que eu tô falando. Jesus falou assim, ó, salvação é para todo mundo, mas eu sou a porta e a porta é estreita, a porta da graça é estreita. Eu sou o caminho chama reinado, e o reinado também é estreito. Então o que significa? Você vai ter que deixar essas coisas para você reinar. Você vai ter que abandonar esse casamento errado seu para você reinar, mas salvação tem para você. Thales, não pode falar isso, Thales, pelo amor de Deus, não. Foi Jesus que falou. Na cruz do Calvário, Jesus estava lá, nem podia morrer. O que acontece na cruz do Calvário? Tinha um ladrão do lado, um ladrão do outro. Como é que acessa a salvação? Você só precisa quebrar um pouquinho o orgulho e sair do vitimismo. Por quê? O que é o pecado? Adão! O que você fez, Adão? Não, tá, oh Deus, não foi eu não, eu sou vítima. Não foi eu que peguei aquela maçã e comi não, eu sou vítima. O pecado te faz vítima. A culpa é sua que o Senhor me deu a mulher. Aí o pecado é um orgulho de vitimismo. Aí a culpa não é sua, a culpa é de Deus e você é vítima. Não, Eva, o que você fez, Eva? Não, Deus, não foi eu, imagina, eu sou perfeita.
Tá, a culpa é sua que deixou a serpente andar no ladrão, no jardim. Serpente, o que foi? Não foi eu, a culpa é de Satanás que me enganou e eu tô aqui enganando a mulher porque ele me prometeu umas coisas. A culpa é sua de ter criado Satanás. Satanás, o que você fez? Não, Deus, a culpa não é minha, o Senhor me criou perfeito. A culpa é sua que deixou eu ver aquele trono. A culpa nunca é sua. A culpa nunca é sua. Então como que acessa o trono aqui? Como que acessa a salvação? Não é deixando de ser lésbica. Presta atenção. Não é deixando de ser ladrão. Como que acessa a salvação? Não é deixando de ser homossexual. Como que acessa a salvação? Vou olhar pro cara da cruz aqui. Não é deixando... Aquele cara da cruz transou com mulher que não era dele. Transou com mulher que não queria transar com ele. Aquele cara tava na cruz ali porque ele era a escória da escória. Só que como que acessa a salvação? O outro ladrão falando, Jesus, tira a gente daqui, você não é Deus. Aí o que ele faz? Sai do papel de vítima, quebra um pouco o orgulho e acessa a salvação. Só isso. Não precisa deixar nada para você acessar a salvação. O que precisa para acessar a salvação? Quebrar um pouco do orgulho e sair do papel de vítima. Ele vira pro outro. Não, eu e você merece estar aqui. A gente não é vítima de estar aqui. Acessou a salvação, mano. Jesus vendo aqui. Ei, esse aí acessou a salvação. Não, a gente merece estar na cruz. Ele não, ele é homem santo. Aí ele vira para Jesus e ele quer roubar Jesus na cruz. Ele fala assim, ó, Jesus, lembra de mim quando entrar no seu reino? Ele acabou de acessar a salvação, não abandonou nada, não pagou o preço da graça, nem o preço do reinado e queria reinar no céu. Aí Jesus fala que não, na terra você rouba, no céu não. Hoje, no reino você não entra não, mas hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Então na cruz Deus abre 3 dispensações, salvação, graça e reinado. Só vai reinar no céu quem reinar na terra. Só tem uma forma de reinar na terra, a porta é apertada e estreita e o caminho também é apertado e estreito. Então salvação pode deixar os adúlteros vir, pode deixar os tolos aí, deixa todo mundo. Mas salvação, mas reinar, aí sim tem que abandonar o homossexualismo, tem que abandonar essas coisas, mas não sou eu que tenho que fazer isso com as pessoas. Você tem que ler João 15, 16, 17, 18. Quando você acabar de ler João 15, 16, 17, 18, aí você vai ler de novo. João 15, 16, 17, 18. Quando você acabar de ler de novo, você vai ler de novo. Aí quando você fizer 10 vezes no mês lendo João 15, 16, 17, 18, vai começar outro mês. Aí você vai ler 10 vezes de novo. Aí quando acabar o ano inteiro lendo, você vai ter lido 12 vezes, pelo menos 10 vezes, dá 120 vezes. Aí vai começar o outro ano. Aí você lê de novo. João 15, 16, 17, 18, porque lá tá falando uma coisa, é o Espírito Santo que faz ele sair daqui da salvação, entrar pela porta estreita e reinar na terra, não é você, pastor. Ô pastor, eu sinto muito, você tem que pregar o evangelho, anunciar a verdade, mas você não tem que ficar lá, você tem que parar com isso, você tem que parar com aquilo. Não, só anuncia o evangelho, Jesus faz o resto através do Espírito Santo. O próprio Jesus falou, eu tenho que subir, discípulos. Espera aí, eu sei que vocês querem que eu esteja aqui, mas se eu não subir, o Espírito Santo não vem. Então é melhor que eu suba, porque eu tô do lado de fora, e do lado de fora eu não posso ficar convertendo vocês aqui, vai dar muito trabalho um por um, mas vai vir um que vai entrar dentro de vocês, e de dentro de vocês ele vai te convencer do pecado. Então o meu papel não é ficar aqui, ô filha, você é lésbica, você tem que parar de ser lésbica. Ô filha, você é adúltero, você tem que parar de ser adúltero. O meu papel aqui é falar, você é adúltero, não tem reino pra você, mas tem salvação, tá? Você é homossexual? Tem salvação pra você. Pode vir, vem do jeito que tá, que você vai receber o Espírito Santo e vai te ajudar a sair daí. Ó, mas você é homicida, você não dá conta de parar de ser ladrão? Hoje ainda você pode estar no paraíso com Deus, mas reinar lá, você não vai reinar não. Então você quer reinar na terra? Você quer sair dessa vida de sofrimento? Você quer parar de ser vítima? Você quer reinar, prosperar, acionar riqueza, crescer na terra? Você quer ter muito carro, muita casa, prosperar? Ai, tá, não pode falar agora, você virou teologia da prosperidade. Não, isso chama reino. Você reinou na terra, a palavra fala que as mulheres lançavam o dinheiro nos pés de Jesus. Jesus não podia. Ah, não, tá, mas Jesus era santo, santo, santo. Jesus era Deus na terra. Vai para Atos. A palavra fala que todo mundo vendia as coisas e entregava nos pés do discípulo. Então, qual que é o problema? O problema não é o dinheiro. O problema é que você não reina. Aí o dinheiro, em vez de você reinar sobre ele, é o dinheiro que está reinando sobre você. Aí é o problema. Mas quando você sai aqui da salvação, você reina sobre o dinheiro, você reina na sua casa, você reina em todos os lugares, aí as pessoas vão vir entregar dinheiro na sua mão. Você nem vai pedir dinheiro. As pessoas que gostam do mesmo sexo não podem orar a Deus agora? Aí, tá vendo? Não entendeu nada. Se a salvação é para todo mundo, é para essa pessoa. Thales, mas não fala isso. Ela acabou de transar com outro homem, ela é homem. Ela não pode orar? Pode. Deus falou, vem. Vem do jeito que tá. Vem. Então vamos olhar para a porta, senão nós não vamos sair daqui hoje.
Então, tô só explicando aqui. Qual porta que Deus abriu? Essa porta. Chama graça, salvação, graça e reinado. Por que Jesus abriu essa porta? Essa porta chama santificado e justificado. O que significa ser santificado e justificado? Significa que você é um ímpio que tem Jesus. Só isso. O que significa ser santificado? Significa que você é um ímpio que tem Jesus. O que significa ser justificado? Significa que eu deixei de ser ímpio? Significa que eu sou justo? Significa que eu sou santo? Você vai ter que assistir a terceira live da propiciação para você entender isso. Então, vamos entender uma coisa. Só tinha uma forma de ir para o céu. Qual que é a forma de ir para o céu? Você não podia pecar. A alma que pecar vai morrer. Então só tinha uma forma de ir para o céu, você tinha que ser justo e santo. Só tinha outra porta aqui, que era a porta do inferno. Não é justo, não é santo, você vai para o mal. A gente entendeu ontem que Deus criou o mal. O que é o mal, Taz? Deus formou o livre-arbítrio e o livre-arbítrio cria o mal. Então Deus cria o mal em efeito borboleta. O que é o mal, Taz? O mal é a separação de Deus. Então Deus criou o livre-arbítrio. Se você quer ficar com Deus, você tem o bem. Se você quer afastar de Deus, você tem o mal. Então Deus te deu a possibilidade de escolher o mal. Tá bom? Se você não entendeu isso, você vai ter que assistir a live de ontem. Nós ficamos 1 hora te explicando como é que Deus fez isso. Esse é o problema que foi gerado. Jesus resolve o problema na propiciação. Então existia 2 caminhos. Qual que é 2 caminhos? Tá lá em Salmos. Todos os dias eu coloco 2 caminhos diante de vocês. Um caminho de vida, um caminho de morte. Qual que é o caminho da vida? Ser justo e santo. Qual que é o caminho da morte? Pecou uma vez, já tá nele. E aí o que acontece? Quantos pecados você tem? Quantos pecados eu tenho? Então, na hora que você nasce, você já tem pecado. Você sabia disso? Deixa eu ler aqui, ó. Thales, não, tá, tava tão legal te ouvir, mas o bebê é tão santinho, esse bebê. Não, tá, mas eu tenho um bebê. Não, bebê não tem pecado, Thales. Não, tem pecado sim. Quando o bebê nasceu, ele já tem pecado. Onde que está isso? Em pecado me concebeu minha mãe. Está em Salmos, né? Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade eu fui formado. Nem é pecado, iniquidade. Em iniquidade eu fui formado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Então, formado, antes de nascer no ventre da mãe dele, ele já tinha iniquidade dentro dele. E em pecado me concebeu a minha mãe. Aí você vai entender por que quando Cristo foi descer para a terra, a profecia que tinha para Cristo era qual? Isaías 9, né? Isaías 9. Vamos ler aqui Isaías 9. Se não me engano é Isaías 9. Portanto, Isaías 7. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que lhe chamará Emanuel. Por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Porque no ato sexual e no nascimento já tem o pecado. Então o bebê acabou de nascer, já tem pecado, filho. Então o bebê, quando ele nasce, ele já não tem acesso à porta. Então vamos pensar em porta. Tem uma porta aqui no alto do céu, que é a porta da salvação. Então só tem uma forma de ir para o céu, Thales. Qual que é a forma? Ser justo e santo. Ninguém é. Só que quando Jesus desceu na terra, ele era justo. Ele era santo. Então Jesus merecia o quê? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não tinha pecado, ele podia jogar a pedra, só que ele não condenou a mulher. Então Jesus não tinha pecado e ele podia entrar nessa porta. Só que você, quando nasceu, já não podia acessar a porta. Vai, Abraão, me oferece seu filho, porque seu filho é santinho. Não, o filho dele era só uma representação. Não tinha como Deus matar o filho de Abraão para colocar Abraão no céu. Por quê? Porque o filho dele já tinha pecado. Então o sacrifício tinha que ser de um cordeiro imaculado, de um cordeiro que não tinha pecado, porque esse cordeiro tinha que ter acesso a essa porta. E aí Satanás estava lá no céu acusando, porque todos os cordeiros que desceram para a terra, todo mundo tinha pecado. O cara já nasceu, já tá com pecado. Então quando você nasce, você já perdeu acesso a essa porta. Qual porta que fica para você? Um buraco no chão. Você vai descer lá para o fundo do abismo. Então, quando você nasce, você perdeu a porta do céu e você já pega a porta de baixo. Então, o que Cristo fez? Cristo abriu uma nova porta. Tá bom?
Mas então vamos lá, se Cristo abriu uma nova porta, então tem um buraco no chão, que é uma porta do chão que vai para o inferno. Um pecado te leva para aqui. Tem uma porta no céu que leva para o céu, chama justo e santo. Se Cristo abriu uma outra porta no Novo Testamento, quantas portas levam para o céu? 2. Tem 2 portas que levam para o céu, você sabia disso? A primeira porta, ser justo e santo, a segunda porta, justificado e santificado. Então como que eu faço para ir para o céu, Thales? É só você ler a Bíblia. Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma forma de ir para o céu, o Novo Testamento é outra forma de ir para o céu. Tem 2 formas de ir para o céu. Qual que é a primeira forma? Cumpra a lei inteira. Você não vai pecar em momento nenhum. Se você não tiver um pecado, você vai para o céu. Então você tem que ser perfeito. Só que deixa eu te contar um segredo. A criança já nasce imperfeita. Já nasceu, tem pecado. Na hora que nasce, perdeu essa porta. Mas ela continua lá. Foi essa porta que Jesus usou para criar a segunda. Então Cristo sobe, na hora que ele ia entrar nessa porta, ele pegou os méritos dele, propiciação, na hora que ele estava na frente da porta, pegou os méritos dele, colocou sobre você. Aí você ficou cá embaixo, se tornou um ímpio santificado, se tornou um ímpio justificado, tá aqui na sua cabeça, os méritos de Jesus de acessar essa porta. E aí você vai agora e você só tem uma condenação, a gente leu em João 3, vamos ler de novo, João 3. João 3, ó. No final de João 3 está assim, ó. Só existe uma condenação. Deixa eu ler aqui na nova linguagem de hoje. Só existe uma condenação. Qual que é a condenação, Thales? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19. Aquele que crê no Filho recebe a propiciação e vai entrar pela porta do santificado, justificado. Aquele que não crê no Filho já está condenado, porque você não consegue entrar aqui, só resta uma porta. Então Jesus abriu uma nova porta, por isso que ele falou, eu sou a porta e eu sou o caminho. Eu abro uma nova porta e um novo caminho na sua frente. Essa porta, esse caminho se restabelece em 3 coisas, salvação, graça e reinado. E essa porta foi aberta por Cristo. Ela não te faz ser justo, ela não te faz ser santo, mas ela te faz um ímpio santificado e um ímpio justificado. A gente aprendeu isso na santificação, na aula 3, que é a propiciação. Exatamente. Nenhuma condenação está em quem tem Cristo Jesus. Por que não tem nenhuma condenação sobre ele? Porque ele merecia a morte, mas Cristo foi lá e jogou a morte para longe, pegando o pecado e morrendo no nosso lugar. Se você assistir a 4ª aula, você vai entender isso aí. Então vamos lá. Tem um assunto muito profundo, que eu queria falar, mas eu não vou falar nessa live. Deixa para uma próxima live. Então eu vou pedir vocês o quê? A gente hoje aprendeu qual é a porta. Eu fiz uma promessa para mim mesmo e eu vou falar com vocês. Eu não vou deixar de ser fundo porque vocês é raso. Não vou. Então Deus falou comigo o quê? Constrói uma escada. Então se você entrar no link da bio aqui, tem o YouTube. No YouTube eu vou fazendo degrau por degrau. Aí essa aula aqui é a 5ª aula. Eu já passei 4 degraus para você descer, conseguir descer aqui. E essa aula foi mais um degrau, porque a próxima aula nós vamos falar das consequências do Evangelho. E lá eu vou descer mais profundo. Então talvez você está me ouvindo aí, você está sofrendo um pouquinho, porque você não desceu os 4 degraus comigo ontem, e você está chegando aqui tomando uma lapada no peito de uma vez só. Então onde que fica salva as aulas? Link do TikTok. Você vai no YouTube, essas aulas aqui vai ser a playlist do Evangelho, vai estar lá. Tem a playlist da sabedoria, assiste lá, mano, tem coisa profunda demais. No YouTube tem a playlist da consciência, onde eu te explico seus superpoderes. Eu ainda não terminei a playlist da consciência. Tem a playlist do método Torque, onde eu te ensino a principal coisa, a clareza, eu te trago clareza lá. Tem a playlist do Bússola Digital, que eu só fiz 2 aulas lá, mas lá eu te ensino a ganhar dinheiro. Então o dinheiro é consequência de riqueza e prosperidade. Põe aqui o link, tá no link do TikTok, só você entrar no TikTok tá lá. O primeiro grupo é Ascensão, nós vamos fazer uma imersão de 10 horas pra gente mexer nessa cabeça sua, te mostrar os seus superpoderes e te ensinar como é que você ganha munição aqui, que é dinheiro. Dinheiro é só munição. Aí você vai ganhar munição, você vai reinar na terra, você vai sair prosperando. Então já deixo o convite para você, segue aqui o perfil, já me segue, para você não perder as coisas. Já manda essas lives para outras pessoas. Entra no link da bio, já entra no YouTube, segue
segue lá, eu preciso de 1000 seguidores lá, que nós vamos fazer a imersão por lá. As imersão vai ser pelo link vai ser pelo YouTube, e eu vou partilhar ela no grupo de WhatsApp que tá lá nesse link da bio. O primeiro grupo é grupo de ascensão, é onde eu vou partilhar isso aí. Então vamos lá. Jesus abriu uma porta nova. Qual que é a porta nova? Justificado e santificado. Prosperidade com Deus. Está lá em Salomão, a prosperidade. O próprio Deus é quem dá prosperidade. Já está no livro de Salomão. Eu vou ensinar aqui planeamento para você subir seu nível financeiro. A gente vai ter que fazer isso. Por quê? Aqui no TikTok eu só falo de riqueza e prosperidade. Dinheiro é só consequência. E eu estou percebendo que tem muita gente com muito problema em dinheiro. Então nós temos que subir seu nível de ciência para você ser doutor na ciência de ganhar dinheiro. E é muito simples, mano. Quando você entender a simplicidade que é, vocês vão até assustar. E aqui eu só falo de prosperidade e riqueza, tá? Riqueza é tudo que o dinheiro não pode comprar. Então, olha que interessante. Deixa eu falar uma coisa profunda para vocês aqui. Por que tinha que ser Cristo naquela cruz? Na cruz do Calvário, Cristo sofreu um castigo. Qual que era o castigo? A própria ira do Deus vivo caindo sobre ele. Só que Cristo não morreu eternamente. Você já parou para pensar nisso? Quem é capaz de sofrer um ataque do Deus vivo? Vamos lá. Isaías fala que Deus, ele mede o universo a palmo. A ciência não consegue ver o universo inteiro. A gente não sabe dimensão do universo. A gente tem um cálculo matemático para ter uma dimensão do universo, mas a gente já chegou ao ponto que ele não é infinito. Ele é finito e ele está expandindo. Mas a Bíblia fala que Deus mede os universos no palmo. 2 palmos de Deus mede o universo. A Bíblia fala que Deus pega toda a água da terra e coloca na palma da mão. Se você pegar agora, for colocar no Google, qual é a quantidade de metro cúbico da água? Dá mais de, eu acho que é 8 octilhão ou 3 octilhão de metros cúbicos de água. É muito, é um número. Meu personagem é engenheiro, mano. Eu amo matemática, mas eu não dou conta de escrever esse número. Não dou conta, eu tenho que parar aqui uns 10 minutos raciocinando para me escrever esse número. É o tanto de metros cúbicos de água que tem na Terra. Deus pega aquilo ali num palmo e ainda não enche o palmo dele. Sabe o que você faz? Chega na sua casa, abre umas gotas assim, ó, deixa a torneira pingar, conta quantas gotas que cabe na sua mão. Quantas gotas cabe na sua mão? Hã? Aí você vai contar, ah tá, coube 28 gotas. Então, o oceano inteiro, 8 octilhão de metros cúbicos de água é uma mão de 28 gotas de Deus. Aí imagina, ó, tenho filhos, tenho medo deles. Se assusta com o apocalipse está chegando, hora e vigia. Então, os caras saíram do Egito para apresentar perante Deus. Eles enfrentou o faraó, eles atravessou aquele mar aberto. Eles fizeram uma ruaça para chegar perante Deus. Só que quando chega perante Deus, Deus é tão assustador, tão poderoso, tão glorioso, que eles falam que a alma deles estava saindo do corpo. E eles falam para Moisés, nós não vamos subir. Eu não quero chegar perante esse Deus. E o próprio Deus fala com Moisés, espera 3 dias aí, porque se vocês subir, vocês vão morrer. Espero dispensar energia. Onde é que eu explico isso aí de certinho? Aula do YouTube, você vai no link do YouTube, aula da consciência, tá lá, mundo espiritual e maldição hereditária. Nessa aula eu explico por que Deus mandou Moisés esperar 3 dias para subir. Quando Deus desce ali, ele dispersa raio, trovão, fogo, saraiva, o monte inteiro está tremendo, a terra está tremendo, mais de 1000 homens, eram milhões de homens ali, mulheres. O que eles falam? Nós não vamos subir, Moisés. Não vão subir, não tem como subir perante Deus. Então imagina esse Deus assustado, mano. Deus é terrível. Ó, tá, não pode falar Deus é terrível. Não tem palavra para definir Deus. Deus é terrivelmente grande. Deus é terrivelmente absoluto. O que é isso? Isso não afeta Deus, isso nem chega perto do que Deus é. Então imagina esse Deus pegando toda a ira dele, pegando uma flecha. Vamos falar aqui, ó. Vamos ver, olha o que Deus fez com o nosso pecado. Ó. Vamos entender aqui o que Deus fez com Jesus. Nós lemos Isaías 53, agradou Deus moê-lo. Ó, Deus lançou nossos pecados no mar do esquecimento. Então vamos lá. Tá onde? Malaquias, né? Miqueias 7,19, ó.
tornará a ter compaixão de nós, pisará aos seus pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Tem uma outra versão aqui que fala assim, ó, novamente terás compaixão de nós. O Deus vivo, o Deus todo-poderoso, ele vai acabar com as nossas maldades. Em outra versão fala, ele vai moer as nossas maldades, os nossos pecados. Ele vai pegar os nossos pecados e vai jogar no fundo do mar. Então o que Deus fez? Tem outra versão que fala que ele pega a flecha e ele pega lá do céu uma flecha de ira e Deus, esse Deus grandão, esse Deus assustador, esse Deus poderosíssimo, pega a ira dele e pá! Joga no nosso pecado. Quando Deus pega essa ira e joga no nosso pecado, Miqueias fala que ele esmaga o nosso pecado. Isaías 53 fala que ele moeu o nosso pecado. O que é moer, mano? É a gente pegar uma coisa aqui, esfarinhar ela assim, ó. Esfarinhar até desaparecer. E aí depois que desce aquele pozinho do pecado, aí Miqueias fala que ele pega esse pozinho, ele pega com toda a ira e lança no fundo do mar. Nossa, que top Deus deu. Deus é massa demais. Glória a Deus. Só que antes de Deus fazer isso, ele pegou o pecado e colocou no filho dele. Antes de Deus esmagar e moer o pecado, ele pegou ele e colocou no filho dele. Antes de Deus moer o pecado, ele pegou ele e colocou no filho dele. Por isso que Isaías fala, agradou Deus moê-lo. Então imagina, Jesus na cruz, ele sofreu o peso da ira de Deus, mano. O Deus vivo soltou todo o poder de ira sobre ele. O Deus vivo esmagou Jesus naquela cruz. O Deus vivo moeu cada pedacinho de Jesus. O Deus vivo pegou o restinho que sobrou e jogou no mar, no fundo do mar. No filho dele. Você lê a história de Abraão hoje. Abraão, leva o seu filho para sacrificar. Aí se você tiver um filho, se você assistiu a aula a aula 2 do Evangelho, você viu, mano, eu choro, mano. Quando eu entro nesse assunto, eu choro, não consigo segurar. Eu tenho 2 filhos em casa. Imagina agora, Deus me colocando numa posição, tá? Você tem um Miguel, meu menininho tem 3 anos, ele fala assim, se você deixar o Miguel viver, 1 bilhão de pessoas da Terra vai morrer agora. Mas se você oferecer o Miguel agora, 1 bilhão de pessoas vai sobreviver. Aí qual que é a minha coisa? Ou eu fico com o Miguel, e tá eu e o Miguel, ou eu sacrifico o Miguel para salvar 1 bilhão de pessoas. Imagina Deus te colocando nessa posição. Era a posição que Deus estava. Tinha um problema insolúvel. A única forma de salvar Jesus, sabe como é que era? De salvar a humanidade? Era sacrificando o próprio filho dele. E aí Deus não poupou o seu filho. João 3,16. Ó. Assim, 16 não, 18, né? Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Ó, cadê aqui? João 3 o quê? Esqueci. Ah, é outra versão. Deixa eu pôr aqui, Almeida Revista Corrigida. Deus amou o mundo de tal maneira que o que ele fez? Entregou o próprio filho para a salvação de todo mundo. Então, qual que foi o preço de Jesus abrir essa porta? Foi ele ser esmiuçado por Deus, por isso que ele soa sangue. Tá, Jesus soa sangue por causa do cálice? Ele fala, ele soa sangue, ele fala, se possível passa de mim o cálice. Jesus não soa sangue por causa do cálice. Jesus soa sangue por causa do peso daquele castigo. Mas eu posso te afirmar uma coisa, o maior peso do castigo não foi o esmiuçar. Não foi Deus negar Jesus esmagar. Sabe qual que foi o maior peso do castigo? Pela primeira vez, de eternidade, 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 Jesus ia separar de Deus. Isso fez ele suar sangue. Pela primeira vez, Jesus ia precisar de Deus. A última aula do Evangelho vai ser, você não precisa de Deus. Por quê? Porque Jesus nunca precisou de Deus. A única hora que Jesus precisou de Deus foi na cruz do Calvário. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Você só precisa daquilo que você não tem. Se eu falar, eu preciso de um computador, porque o computador não está na minha mão. Se o computador está na minha mão, é só usar, eu não preciso dele. Preciso de um boné, quer dizer que o boné não está na minha mão. Se o boné está comigo, é só eu usar, eu não preciso. Eu não preciso disso aqui, dessa caixinha, porque a caixinha está na minha mão. Agora, se ela não estiver na minha mão, eu vou precisar dela. E na cruz foi a primeira vez que Jesus precisou de Deus e Deus desamparou ele.
Deus não amparou Jesus, porque todo o pecado estava sobre ele. Então o pior castigo de ser moído, pior do que o castigo do cálice em si, que foi a morte de Cristo. Se você assistir aquele filme lá do sacrifício de Cristo, já é terrível demais. Então o Calvário já foi pesado. O castigo, que era o cálice em si, a ira de Deus dentro do cálice, foi pesado. Mas o maior peso foi a separação eterna de Deus ali. Jesus se separou eternamente de Deus, todos os laços, durante aquele momento ali do castigo. Então esse daí foi o maior peso para Cristo. E aí a gente pensa assim, é o que eu quero falar com vocês. Por que tinha que ser Cristo? Quem é que é capaz de sofrer um impacto desse, do próprio Deus vivo e continuar vivo? E ressurgir dos mortos? Você consegue pensar disso? Se você conseguir imaginar um pouquinho do tamanho de Deus, o tamanho do peso de Deus, o tamanho da força de Deus, o tamanho do poder de Deus, Deus não mediu a força dele. Deus dispersou toda a força dele em Cristo. E Cristo sofreu aquele impacto, ele foi esmiuçado, ele foi esparramado por todas as coisas e depois ele é juntado de novo. Isso é a última live, eu vou explicar isso aí. Quando ele é esparramado, cada átomo de Jesus se separou e cada átomo juntou a um crente. Nossa! Esse é o assunto mais profundo que ele já me revelou, mano. João 6, verdadeiramente meu corpo é comido e verdadeiramente meu sangue é bebido. Deus esmiuçou cada célula de Jesus. A gente sabe na ciência que a gente tem 37 trilhões de células. 37 trilhões de células. Cada célula tem uma fita DNA de 2 metros de comprimento. É um negócio assustador. Mas o cara que você está vendo aqui, tem 37 trilhões de células. Na cruz do Calvário, o peso da ira de Deus foi tão forte que cada célula de Jesus foi separada. Cada uma das 37 trilhões de células se separaram de Cristo. E aí agora, quando Deus está reorganizando o corpo dele, vai voltar numa forma de uma noiva. E a noiva é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. E aí Cristo subiu como primícia e cada célula é um membro do corpo. É eu e você, eu sou uma célula do corpo de Cristo que foi espalhado e nós estamos sendo juntados de novo. E quando vier o arrebatamento, vai juntar todas as células do corpo de Cristo de novo e juntou a noiva e a noiva vai ser um pedaço do corpo de Cristo. Por isso que Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo. Então na cruz, o corpo de Jesus foi moído, cada célula separou e a célula está voltando de novo em forma de pessoas. Cada um de nós são um corpo dessa célula. Por isso que Pedro fala assim, vocês são pedras numa edificação. Cada um de nós somos uma pedra que está construindo o corpo de Cristo de novo, que foi destruído no Calvário. Então quem é que é capaz de sofrer essa agressão de Deus e permanecer de pé? Ninguém. Por isso que tinha que ser Cristo. Por isso que ele foi o único capaz de oferecer esse sacrifício. Por isso que nós lemos em Apocalipse 5 que não tinha ninguém no céu. No céu, os anjos, os querubins, os arcanjos, os serafins, não tinha ninguém capaz de abrir aquele livro. Porque qual que era o preço do livro? Sofrer o impacto da ira do Deus vivo e voltar para abrir o livro. O preço do livro não era abrir o livro. O preço do livro era sofrer o impacto do Deus vivo, o maior golpe, o míssil nuclear, a bomba atômica de Deus, a bomba mais forte que Deus já criou, sofrer ela, espalhar toda e voltar lá para abrir o livro. Quem é que ia fazer isso? Quem é que era capaz? Não tinha ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que conseguia sofrer o peso de um cálice. Jesus tomou 7 cálices de uma vez. No Apocalipse, Deus separa em 7 vezes para não destruir a terra. Jesus pegou 7, tomou de uma vez, separou de Deus, foi moído, esmiuçou e depois Deus reorganizou ele. E aí a gente vai ler Filipenses 2. Filipenses 2. Ai, mano, esse trem é top demais, cara. Esse trem é top demais, ó. Portanto, se há algum conforto em Cristo, vamos ler na Almeida Revista Corrigida, pelo amor de Deus. Eu amo a Almeida Revista Corrigida. Ai. Filipenses 2:4. 2:5, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo ele em forma de Deus,
não teve por usurpação no ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Por que Deus teve que abrir mão de ser Deus? Espera aí. Por que Jesus teve que abrir mão do poder de Deus para ele sofrer, para ele cumprir a missão? Qual que é a missão? Sendo obediente até a morte, morte de cruz. Porque Deus é a vida. Como é que a vida vai morrer? Aí vem o pastor, o doutor de Deus. Não, Deus é imutável, Deus não muda. Como assim Deus não muda? Se ele era a vida, a eternidade, a vida teve que morrer. Não mudou nada. Se ele era o pão da vida, aquele que alimentava e dava sustento, e ele teve fome. Não mudou nada em Deus? Como assim? Se ele era a própria água da vida e ele teve sede, não mudou? Se ele era a própria vida, ele teve que morrer, não mudou nada. Tem certeza? Se ele habitava na luz inacessível e ele se tornou frágil, não mudou. O Deus que ninguém podia tocar nele tomou uns tapas na cara, não mudou nada em Deus. O Deus que nunca experimentou o choro, que foi sempre forte, chorou igual uma criança na morte de Lázaro, não por causa da morte de Lázaro, mas por causa daquelas pessoas que estavam ali, ele teve compaixão delas. Não mudou nada. O Deus que nunca ninguém afrontou ele, cuspiu na cara dele. Não mudou nada, né? O Deus que nunca mudou a eternidade e agora vai passar o resto da eternidade com o corpo glorificado, com um monte de buraco nas mãos e nos pés. Inclusive tem um buraco até do lado dele. Deus não mudou. Você não sabe qual que é o preço da cruz, mano. Você não tem noção do que é o preço da cruz. Para Cristo sofrer aquele preço, ele teve que abandonar o ser igual a Deus, senão ele não dava para morrer. Não dava para cuspir na cara dele. Não dava para bater nele. Não dava para colocar uma coroa do espinho e furar a pele grossa dele, que de Deus, que ninguém fura. Não dava para ele ter sede. Não dava para ele ter fome. Então, para cumprir a missão e ser esmagado por Deus, ele tinha que perder o caractere de Deus. E aí quando ele perde o caractere, que está ali só como um homem, aí sim Deus vem, esmiuça ele, esmaga ele, mói ele, separa 37 trilhões de células de uma vez só, explodindo uma bomba atômica de dentro dele para fora. Cristo foi moído, mano, vocês não têm noção do que aconteceu. Tinha que ser Cristo, porque ninguém era capaz de sofrer esse castigo e voltar lá e abrir o livro. Vamos terminar de novo lendo Apocalipse 5, mano, pra gente finalizar aqui. Se alguém tem pergunta, já morre aí. Ou já manda aí a pergunta. Se alguém tem pergunta, já manda aí. Já segue aqui o canal, entra no YouTube, segue o canal do YouTube. Todas as lives do Evangelho estão lá. Nós estamos nas 5 lives. Tem 4 lives atrás, a gente construindo degrau para você chegar nessa live aqui e entender. Você caiu de paraquedas nessa live e já tá tremendo todo aí por dentro. Se você ouvir as outras 4, chegar aqui de novo, você vai chorar igual criança aí. Então João chega e Satanás estava lá no céu falando: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? E João vê que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e desatar o que estava ali escrito. E João chorava muito, porque aquele ali era o livro da vida. E ele chorava muito, ninguém podia nem chorar no céu, mas João chorava muito, porque não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos. Satanás estava lá durante 4.000 anos acusando todo mundo de indigno. Inclusive o Moisés, o Abraão e os 24 anciãos que estavam lá, era tudo indigno. Satanás estava lá, os 24 principal da terra. O Abraão, o Isaac, o Jacó, estava 24 lá e ele olhando para eles. Qual de vocês é digno de abrir o livro? Se não tem nem anjo, nem demônio, se não tem ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ah lá, o Satanás acusando os 24 anciãos na cara deles. E os 24 anciãos caladinhos. Quando João chega e vê essa cena, ele chora igual criança. E aí o anjo fala: não chore! Olhe o leão de Judá, o famoso descendente de Davi, aquele que a gente está esperando durante 4.000 anos. Olha lá o
filho do homem que pisou a cabeça da serpente, o próprio Satanás. Ele conseguiu a vitória e ele pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. E aí Satanás perde o poder no céu, porque o Cordeiro estava de pé no trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o Cordeiro tinha sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 os olhos e os 7 Espíritos de Deus que foram enviados no mundo. O Cordeiro pegou o livro e desatou os 7 selos da mão daquele que estava sentado sobre o trono. E quando ele fez isso, os 4 seres viventes e todos os 24 ímpios que estavam lá, que Satanás estava acusando durante 4.000 anos, eles dobram o joelho e eles começam a cantar uma canção com harpa e oferecendo as taças de ouro com a oração dos justos. E eles cantam uma canção para quem? Para Deus, e acusando agora Satanás. E ele fala assim: Satanás, existe aqui um. Tu és digno de pegar o livro, de quebrar o selo, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Tu fizeste com que essas pessoas fossem reino, salvação, graça, reinado. Você fizeste com que essas pessoas fossem reinos e sacerdotes que servem ao nosso Deus. Nós somos os 24 anciões comprados por esse amor e eles governarão o mundo inteiro. Deus, seu chamado é para governar. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhares e milhões de anjos que estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos 24 líderes, que são os 24 ímpios que o Satanás ficava lá acusando. E eles cantavam com voz forte: o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória, honra e louvor. Então ouvi todas as criaturas lá no céu, debaixo da terra e no mar, e isso todas as criaturas do universo que cantavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres respondem amém, e os líderes caíam de joelho e adoraram. E Filipenses 2 vai falar assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. A gente leu no 7 e fala assim, ó, no 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. No 9, o verso 9 de Filipenses é o que a gente acabou de ouvir. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Lá em Apocalipse 5 aconteceu, João viu, ele exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que aconteceu lá em Apocalipse? Durante 4.000 anos Satanás estava acusando. Jesus chega e na terra ele falou com Jesus: Jesus, se você prostrar agora, dobrar o seu joelho para mim e me adorar, eu te entrego os reinos. Só que Jesus falou: não, eu tenho um plano melhor, o plano de Deus. Eu vou ficar com o plano de Deus para trás de mim, Satanás. E aí Jesus cumpre o plano, sobe no céu, Satanás está lá, aí Deus honra Jesus. E sabe o que acontece? Agora foi o joelho de Satanás que prostrou. Agora foi o joelho dos ímpios que acusavam Deus de injusto, que se prostraram, e todo mundo se prostrou, e ele recebeu maior honra, maior mérito, maior glória, maior louvor, e todos os seres e todas as criaturas tiveram que adorar esse Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Não é um Deus que existe, não é um Deus que cabe na minha cabeça, não é um Deus que cabe na sua cabeça, não é um Deus para você acreditar nele. Ele é o Deus que é, ele é absoluto, ele não depende da não forma, e ele não cabe aqui na forma. Tudo que existe é forma, tudo que você acredita é forma, tudo que você dá conta de ver é forma. Só que esse Deus, ele está antes da não forma, ele está cá no absoluto, ele é o que é quando tudo que tem acaba. Tudo que existe, existe. O calor existe, o frio é não forma, o frio é a ausência do calor. Então o calor existe, o frio não existe. O frio é o que fica quando o calor acaba. O som existe, mas o silêncio não existe. O silêncio é o que fica quando o som acaba. A escuridão não existe, a escuridão é o que fica quando a luz que existe acaba. Então deixa eu te falar, o seu Deus não existe. Ele falou para Moisés: não fala que eu sou o que existe, Moisés.
Moisés. Fala assim, eu sou o que sou, porque eu sou o que fica quando tudo que existe some. Então seu Deus não existe, você não precisa acreditar nele, porque ele é o que é, e ele está antes da não forma, ele está cá no absoluto. E deixa eu te contar um segredo, o absoluto foi o maior nível que eu consegui chegar, mas com certeza ele está antes do absoluto, porque o próprio Salomão falou, nem o céu do céu é capaz de te conter, quanto mais esse templo que eu criei, quanto mais esse homem que está me ouvindo. Então Deus, ele é Deus grandão, irmão, e ele te ama, e a gente vai lá, você vai no link da bio, no segundo link lá tá YouTube, você vai assistir lá, ó, Jesus é o leão e Deus é a águia, e eles estão ali para te proteger. Fica aí a tarefa de hoje, vai lá assistir o que é Deus para te proteger, tá bom? Tamo junto, terminando a live aqui. Essa live demorou demais, mas tá aí entregue. Jesus abriu uma porta, ele foi glorificado e ele é o Senhor da sua vida. E só tem uma condenação: ou você ama ele e se santifica e justifica, não deixando de ser ímpio, então para com esse orgulho seu. Ou você não ama ele, você fica no papel de ímpio, tem uma porta debaixo do seu pé te esperando, só você ser ceifado pra você cair nela, tá bom? Tamo junto, é nóis, um dia abençoado aí.